Em relação às informações sobre o medicamento suspeito, então também é importante que esteja nessa ficha de avaliação, que a gente busque dose, intervalo, via de administração, início e término do uso do medicamento, verificar se tem alguma monitorização terapêutica daquele medicamento que é o suspeito, então eu tenho algum nível sérico desse medicamento para avaliar, verificar a velocidade de infusão, a velocidade de infusão prescrita e a velocidade de infusão realizada. Então, eu sei que nesse ponto aqui é muito mais difícil de a gente ter certeza se o que estava recomendado de velocidade de infusão realmente foi o que foi aplicado no paciente. Mas é uma questão que a gente acaba fazendo para a equipe, até mesmo lá, dependendo do caso, até com o próprio paciente, de questionar e desceu rapidinho aqui, como é que foi? Às vezes eles falam, sim, realmente, foi 10, 15 minutinhos e já tinha descido tudo. Era um tramadol lá que desceu, certo que deu náusea ou vômito no paciente. Então, a gente já acaba pegando essas informações ali no momento dessa entrevista. A forma de preparo do medicamento e a forma de administração do medicamento também é bem importante de a gente entender como ela é feita na instituição e identificar se isso está sendo realizado de maneira adequada. Então, o nosso envolvimento é essencial nessa etapa de administração. Então, é muito importante a gente saber como isso é feito pela equipe de enfermagem, ou como é administrado. Tudo isso é muito importante a gente saber. Por quê? Porque isso pode, essa reação, enfim, o que teve, pode ter sido um erro de administração, um erro no preparo daquele medicamento. E aqui é uma coisa que, às vezes, a gente participa da padronização, né? Dá todas as informações sobre o uso seguro do medicamento, sobre qual é a forma de preparo, mas muitas vezes nós nunca preparamos. A gente nunca utilizou o dispositivo que está sendo utilizado para infundir no paciente. Nunca manipulamos uma equipe, uma bureta, instalamos numa bomba de infusão. Então, é importante que a gente vá até a ponta e entenda como é utilizado aquele medicamento. Então, muitas vezes, que nós mesmos colocamos nas recomendações, na forma de preparo, de administração daquele medicamento, lá na ponta eles fazem diferente, porque com os dispositivos que se tem, com os insumos que se tem disponibilizados, eles não conseguem fazer do jeito que a gente colocou. Então, aqui é bem importante, quando a gente trabalha com pediatria, então, o volume de infusão é muito pequeno, às vezes, né? Então, neonato, o volume de infusão é muito pequenininho. Será que a gente está tendo a administração de forma adequada, em bomba, em seringa perfusora ou não? Tem que avaliar isso também. Então, lá no paciente pediátrico que vai ser utilizado vancomicina. Nossa orientação é administrar em 1h30 aquela vancomicina. Mas, para aquele paciente pediátrico, naquela unidade que ele está, o volume total é 2 ml. Como que eu administro e eu não tenho seringa perfusora? Como que eu vou administrar na bureta 2 ml em 1h30? Será que a gente consegue? A gente vai botar em cima na bureta? Tá, mas e o quanto vai ficar na extensão? A extensão tem 15 ml quase. Se a gente programar, botar na bureta, programar em 2 horas a bomba de infusão, vai descer 2 horas do soro que está na extensão daquela bureta. Então, como que a gente vai fazer essa administração? Mas aí depois eu lavo. Sim, depois eu lavo e a velocidade lá, lavo com 10 ml em 10, 15 minutos. A vanco que estava ali no meio, aqueles 2 ml, não vai em 1h30. Ela vai ir muito rápido e talvez dê uma reação. Então,
entender essa forma de preparo, essa forma de administração daquele medicamento que a gente está suspeitando, vai nos indicar se aquilo realmente é uma reação ou talvez a gente tenha algum erro ali envolvido que cabe sim uma melhoria de um processo, uma modificação naquela rotina. Então, é bem importante a gente ter esse envolvimento e ir lá e identificar como é feito. Talvez o local que eu trabalho não tem bomba de infusão para todo mundo. É contado o gotejo, a gente prioriza que seja utilizado bomba de infusão só para administração de antibiótico. Como tu não tem isso, não é rotina para todos, será que para aqueles antibióticos está sendo utilizado bomba de infusão? Ou está sendo contado o gotejo e está indo muito rápido no paciente? Então, essa questão da administração, e agora eu vou confessar para vocês, a gente não consegue muitas vezes definir com 100% de certeza que foi administrado da maneira correta. Então, em alguns casos, sim, realmente fica a dúvida. Não, mas isso aqui a gente não consegue definir se foi realmente uma reação, né, naquele momento, né, ou se foi um erro de administração. E às vezes, quando acontece isso, como tem uma reação ali, a equipe médica já suspende aquele medicamento e ele não é readministrado. Então, o que a gente vai fazer? A gente acaba ficando realmente na dúvida. A melhor forma, a melhor saída que nós encontramos, pelo menos, é relatar, ó. No dia, botar o alerta igual, registrar isso igual e colocar. No dia tal, teve uma reação que apresentou tal sintomas e não foi possível identificar se foi relacionado à administração ou se realmente foi uma reação adversa que o paciente apresentou. Mas pelo menos isso fica de alerta para tomada de decisão futura caso aquele paciente venha necessitar usar esse mesmo medicamento. Então, identificar lote, validade, fabricante, interações medicamentosas. Então, pode ser que aquela sintoma que o paciente esteja apresentando é em função de uma interação medicamentosa que esse paciente está apresentando. Então, muitas informações que estão aqui a gente vai conseguir dentro do próprio NoHarm. Outras a gente vai acabar tendo que entender aonde que está registrado o lote dispensado, verificar como que está a rastreabilidade lá dentro do hospital. Então, tudo isso é bem importante de a gente coletar no momento da investigação da reação. Uma coisa que eu trago muito e que eu acabei de falar, aqui eu tirei um print daí, né? Tem alguns medicamentos que a gente não enxerga muito bem, mas assim, quando a gente olha uma prescrição, se vocês olhassem essa prescrição hoje e eu falasse, o paciente começou a apresentar prurido hoje e a suspeita é que está relacionado a algum medicamento. Quando a gente olha essa prescrição, na mente de vocês não vem já algumas suspeitas? A gente olha a vancomicina ali, olhamos, tem outro antibiótico que tem tazocin prescrito também. A morfina tá, se necessário, já tá 9 dias. Dramin também 9 dias, se necessário, não é. A gente acaba, quando a gente olha uma prescrição, tendo um viés cognitivo, porque nós temos já formulado na nossa mente quais que são os principais medicamentos que causam reação, quais que são as principais classes terapêuticas que dão reação, e a gente tende, quando olha da primeira vez, assim, já tentar definir, não, é a vanco, porque vanco dá muita reação, tem reação de infusão, eu entendo que é a vancomicina. Não, primeiro vamos fazer toda a investigação, porque pode ser que não tenha sido essa vancomicina, que a gente vai acompanhar, vai suspender a vanco, continua a reação, depois de dias já não tem meia vida que sustente, já foi todo aquele medicamento e continua apresentando. Daí a gente vê que lá no meio teve umas administrações perdidas desse Dramin.
e as reações fecham exatamente com a administração do Dramin. Então, a gente não pode simplesmente só ir pelo que é mais provável, assim, de cara, em termos de vista farmacológico, mas ir acompanhando essa reação para definir realmente a causalidade.